Quando a noite cai e as crianças regressam dos arrozais, e depois de todos comerem a sua magra gamela de arroz, uma delas, um miúdo de 13 anos, instala-se na sua rede de dormir e começa a contar histórias aos outros. Noite após noite, o rapaz dá vida a fantasmas, a ogres e feiticeiras, a velhas lendas do país Khmer. O seu talento de contador de histórias é tão grande que acaba por salvar-lhe a vida. O rapaz é recompensado com um trabalho na cozinha do campo de concentração, em que está toda a sua família, entre milhares de outros deportados da capital do Camboja, Phnom Penh. A criança chamava-se Ritipan e tornou-se mais tarde um cineasta de fama internacional, autor de alguns dos documentários mais originais sobre o terror dos Khmer Vermelhos, mas também algumas das imagens mais sublimes do povo e da paisagem do Camboja. Ritipan acaba de lançar, aqui em França, um livro fulminante, daqueles urgentes, um livro tão brutalmente humano que cada página é um incêndio e cada página, por isso, nos queima e nos ilumina um pouco por dentro. Chama-se L'Elimination, a eliminação. O livro onde Ritipan decidiu, finalmente, escrever as suas memórias do período de terror Khmer. A Eliminação, documento histórico de grande intensidade, é, antes de mais, um livro sobre a dignidade. A dignidade enquanto sinónimo de condição humana. Percebe-se que esse tema paira pelo livro, como pela vida de Ritipan, nestes 35 anos que passaram entretanto. É um fantasma, ou melhor, a memória do seu pai, um alto funcionário do Ministério da Educação, condenado aos killing fields cambojanos. Há um ajuste de contas de Ritipan, doloroso, com a criança de 13 anos que ele era e com aquilo que aos 13 anos não podia compreender. Conta o cineasta a certa altura do livro. Um dia, o meu pai anunciou aos outros: "Eu não como nada que não se pareça com comida para seres humanos." Dizia isto, sabendo que era equivalente a deixar de comer. Não era uma política, era a sua própria vida, a vontade de defender até ao fim a sua ideia de dignidade e de progresso, como se tivesse querido ser o último homem, acrescenta Ritipan. O cineasta volta inúmeras vezes a esta escolha extrema: morrer à fome, como homem, para não se agarrar à vida como um animal. Volto algumas páginas atrás, no livro, e releio isto. Lembro-me de ver em imagens de arquivo os porcos passeando pela Biblioteca Nacional de Phnom Penh, esvaziada pelos Khmer Vermelhos. Os porcos derrubavam as cadeiras e pisavam cascas e restos de comida. Os porcos substituíam os livros e nós substituímos os porcos. A escolha do pai de Ritipan é tremenda, feita num cenário limite, claro. Podemos sempre pensar, aliás, que apenas em cenários limite, o genocídio, a guerra, o extermínio, acontecem escolhas limite. E que é a violência absoluta, ou a humilhação absoluta, ou o sofrimento absoluto, que impõem a revolta, o inconformismo, a coragem. Ou não. Tenho para mim que as escolhas limite se fazem todos os dias, no nosso cotidiano, e duvido muito que quem vive de espinha dobrada em tempo de paz, em tempo feliz, como é, já nos esquecemos, o tempo democrático, seja capaz de endireitar a espinha em tempos difíceis. Ritipan conta-me o Camboja dos anos 70 e o seu livro reenvia-me uma e outra página, com uma força que me deixa sem pulso, para o Portugal do presente, para um país precisamente onde 4 décadas de democracia produziram afinal uma sociedade asfixiada por valores do silêncio, da cobardia, do bajulamento e dessa gangrena da nossa pátria que é a inveja social. Por junto, uma cultura mesquinha em que quase sempre não há ninguém que diga aquilo que todos sabem, mas que todos devem calar. Uma terra onde finalmente se instalou o medo e uma noção puramente alimentar da dignidade individual. Traduza-se: está caladinho
para guardares o trabalhinho. Neste aspecto, em genocídio ou em democracia, os reflexos e os mecanismos são os mesmos. O rapazinho de 13 anos, por exemplo, conta como foi uma vez chamado pela diretora das crianças, lá no campo. Camarada, tens que fazer a tua autocrítica. Ontem contaste que homens chegaram à Lua e fizeste o elogio dos imperialistas americanos. São invenções, mentiras. O teu comportamento é inaceitável. Traíste os teus camaradas. Estamos a ouvir-te. Retenho também um provérbio Khmer escrito numa frase isolada por Ritipani. A verdade é um veneno. Bom dia e muito boa sorte. Abbiamo perso la memoria del XV secolo. 15esimo il abbiamo secolo perso. Perso il memorio secolo abbiamo 15. Abbiamo perso la pappetta, pappina, pappona. Abbiamo XV secolo. Ladies and gentlemen, abbiamo perso il XV secolo.